Oi, queris! Hoje eu vou falar um pouquinho para vocês de história da perfumaria e eu não podia deixar de lado a família Guerlain. A família Guerlain é uma família francesa que passou de pai, avô, neto, tios, sobrinhos, um para o outro, essa arte de ser perfumista. Nós vamos começar a nossa história no século XIX. Essa história remonta antes ainda, mas o século XIX que marca o reinício da perfumaria e a perfumaria moderna como nós conhecemos até hoje. Se a gente pensar bem, até o século XIX a perfumaria era acessível apenas a reis, imperadores, pessoas de muito dinheiro e que tinham acesso a perfumes. E eram também perfumes tipicamente feitos com cheiros da natureza ou cheiros de uma flor, mononotas. E a gente chega num momento em que Aimé Guerlain perde seu pai, Pierre, que era o grande perfumista da realeza da Guerlain naquela época, e ele vem da Inglaterra para continuar o trabalho de seu pai. E em 1889 ele faz o seu primeiro e famoso até hoje sucesso, que se chama Dick. Este perfume é um perfume que a gente conseguiu em 1996, mas este é um perfume, gente, criado em 1889. Originalmente ele não tinha esse frasco, esse aqui é um eau de toilette, mas ele foi feito em eau de parfum e extrato também. O frasco dele era muito parecido com o frasco, eu trouxe aqui para vocês verem, com o frasco que tem hoje o Le Petit Robe Noir. Olha que coisa linda. Ele parece uma casinha, um palácio com uma tampinha parecendo o telhado. Então imagine Dick nesse tipo de embalagem. Era muito chique, rebuscado, e Guerlain trabalhava com grandes vidrarias na época, Baccarat, Lalique. Então imagina o luxo que era ter esse perfume Dick. E Dick é um oriental fougère. Na verdade, foi o primeiro fougère criado e ele foi dedicado para um homem. Dick era o apelido de seu sobrinho Jacques, e Jacques foi quem substituiu a Aimé depois da perfumaria. Assim como a Aimé veio para substituir o seu pai, que faleceu, o Jacques, cujo apelido era Dick, substituiu depois o Aimé. Mas vamos falar de Dick. Dick, então, foi o primeiro perfume oriental fougère. Muitas pessoas, talvez seguidas, assim, um pouco influenciadas pelo fougère, dizem que esse perfume tem uma saída masculina. Eu não critico, não. Acho que percepção é percepção. Às vezes eu acho que um perfume é verde, ele não tem nada de verde. Na minha percepção, ele é verde. Eu já falei isso várias vezes. Às vezes acho que uma estrutura é talcada, é para mim e para os outros não é. Então, vamos lá. Oriental Fougère. Esse perfume tem uma estrutura cítrica de saída e tem algumas, o que eles chamavam de ervas de Provence, manjericão, alecrim, e isso pode sim dar um pouco de masculinidade para a saída do perfume. Ele tem menos flores do que um floral normal hoje, por isso ele na sua classificação não é um floral, ele é um oriental fougère. O lado oriental dele é muito rico. O lado floral é pobre. É basicamente jasmim, lírio, pouca flor. Mas o lado oriental dele é riquíssimo. No lado oriental, ele tem aquela combinação que eu simplesmente adoro. Vanilla, fava tonka, benjoim. Para mim, são todos parentes da vanilla.
A vanila em si, ela já tem um cheiro meio adocicado, aquele que lembra a nossa cozinha, lembra os doces. A fava tonka, que aqui no Brasil a gente conhece por cumaru, que é muito prolífera na Amazônia, ela para mim tem um cheiro de baunilha mais licorosa. Então fica muito linda, ela é mais intensa que a baunilha, um pouco mais forte também. E o benjoim, ele para mim é uma resina que a gente chama na perfumaria de lágrimas de vanila, porque ele exuda de uma árvore. Sabe aquela história da borracha que fazem como se fosse um sangramento na árvore, porque exuda a borracha da árvore? É assim que sai também o benjoim. Você não precisa destruir a árvore, você simplesmente retira essa resina de dentro da árvore. Todas essas três coisas só podem deixar um perfume maravilhoso. Então, este perfume, além desses três ingredientes fascinantes que pertencem à família dos orientais, tem também sândalo. E o sândalo é uma madeira aveludada. Gente, eu usei hoje e saí com ele. Ai, que delícia! Até hoje esse perfume é fantástico. Acho que é interessante a gente conhecer a história da perfumaria para saber o que se fez no passado para que a gente tivesse perfumes tão fascinantes quanto a gente tem hoje. O Dick é um deles. E acho que a gente deve a Aimé Guerlain termos como perfume emocional, perfume abstrato, porque ele foi o primeiro a criar perfumes que não representassem simplesmente uma flor ou a natureza. Ele criou perfumes para emocionar. E ele emocionou tanto que o seu sobrinho Dick o sucedeu depois na perfumaria. Numa próxima oportunidade, nós vamos falar sobre Jacques Guerlain, o Dick, que criou fragrâncias fantásticas como Mitsuko, L'Heure Bleue, Shalimar. Fica para a próxima oportunidade. Um beijo!